Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo abunde em tua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe o teu trabalho, os teus ceileiros, que Deus te dê o livramento e o escape, né? Porque nós saímos de casa, nós convidamos Jesus para nos acompanhar, ser nossa companhia, mas nós não sabemos o que pode se a suceder, né? No decorrer do trajeto até o trabalho, a escola. Então a gente pede ao Senhor, né? Intercede ao Senhor, que Ele nos leve em segurança, que Ele nos guie, porque Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Amém? A palavra que eu quero compartilhar hoje com os amados irmãos, ela se encontra em Daniel 3. Mas ela vai ser uma palavra curtinha, porque eu acho que eu já ministrei nessa palavra e assim hoje Deus me deu essa palavra, né, para diversas respostas da minha oração. Então eu quero compartilhar, né, da minha oração matinal, né, das coisas que eu falo com Deus. E ela é uma oração, ela é uma leitura, assim, uma coisa que nós precisamos, né, estar, que vai ativar a nossa fé, que nós precisamos, né? Porque muitas vezes coisas acontecem inesperada e nós, né, muitas vezes, a gente até esquece que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo por momentos, por segundos, né? Mas Deus traz a memória imediato, porque quando nos sucede alguma coisa, muitas vezes nós perguntamos ao Senhor por que aconteceu. E outras vezes nós lembramos do Senhor de forma diferente. Senhor Jesus, seja comigo neste momento difícil, nessa dificuldade, né? Eu não sei que dificuldade, né? Eu sempre peço ao Senhor, né? Até quando eu dou uma topada, eu louvo a Deus, né? Assim, a Deus, ai, dou glória. Quando eu estou num ponto de ônibus esperando, e às vezes são conduções que demoram, eu agradeço. Quando chega a condução, eu dou glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, que meu ônibus não demorou, que chegou rápido, né? Que o Senhor possa nos levar em segurança. Isso sou eu, né? Né? Mas nem todos somos iguais, né? Mas cada um tem um hábito diferente. Então, que nós aprendamos a glorificar o Senhor em todo momento, em todas as situações, porque Deus nos age nos momentos bons, nos momentos difíceis. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. E os olhos dele são como chama de fogo. Ele não perde o controle nunca, 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 nunca. Ele está sempre no controle de tudo. Ele está vendo tudo. Ontem a palavra que foi ministrada lá na igreja foi sobre Jó, capítulo 1, né? Que Jó era homem temente a Deus, que Jó ofertava, né, ao Senhor, né? Ofertava pelos seus filhos, né? Fazia oferendas ao Senhor, né? Pelos seus filhos, né? Ali. Mas sucedeu que o dia mau veio na vida de Jó, né? E coube, né, perdeu todos os seus filhos, perdeu, né, todos os seus bens e ainda ficou doente. Mas ele glorificou o Senhor. Ele não, por nenhum momento, ele blasfemou contra Deus, né? Não perguntou. Ele apenas os amigos que o questionavam. O que tu fizeste? O que aconteceu, né? Para que a ira de Deus venha sobre ti. Mas Deus está trabalhando no meio de nós. O Senhor trabalha de multiformas, diferentes, né? Muitas vezes nós ficamos perguntando, não entendemos. Mas o Senhor está nos tratando, Ele está nos preparando para algo melhor. Porque no final do capítulo de Jó, né, Deus restituiu, né, 10 vezes mais, eu creio, o que Jó tinha perdido, né? Ainda lhe deu filhas e ainda suportou, né? Suportou, perdoou, né, a sua mulher que mandou, né, ele deixar Deus, né?
coisa linda, né? Essa palavra maravilhosa. Mas Deus me deu essa palavra hoje, né? E eu quero compartilhar, né, o meu devocional convosco. Eu só vou ler alguns trechinhos, né? Porque essa palavra é muito extensa. Ela vai do versículo 1 ao versículo 30. Mas eu só vou citar alguns, porque muitos já conhecem essa história, né? Quem não conhece, quem lê Bíblia, quem frequenta uma congregação, quem é visitante, já ouviu falar dessa palavra, não é verdade? Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, prefeitos e presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros e oficiais, todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. Então reuniram todos os presidentes, né? Assim como foi falado. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordenando a voz dos povos, nações e línguas, a ouvir, né, o som da todos os instrumentos de música, que eles se prostrassem, né, perante a estátua. E qualquer que não prostrasse e adorasse seria na mesma hora lançado dentro da fornalha ardente. Naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus, a qual o rei tinha colocado sobre os negócios da Babilônia, né? A uns homens judeus, a qual os constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, o rei não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste, né? E levaram estes homens, né, perante ao rei. E ao rei perguntou, né, se era de verdade, né, que ele seria lançado dentro da fornalha. E quem é o Deus que o poderia livrar das mãos do rei? E responderam, este versículo é o que eu mais amo. Ai, amo demais. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei. Aleluia, oh glória, oh glória. E assim jogaram, né? Os três amarraram, atados, né? Com suas capas, suas roupas, chapéus, e jogaram na fornalha. E ele mandou aquecer 7 vezes mais, né? E lançaram eles dentro do fogo. Aqueles que o ataram, que o amarraram, que lançaram, eles morreram antes de cair, só com o calor que saía da fornalha. E eles foram lançados dentro da fornalha e nem cheiro de fogo se tinha neles. E o rei, né, não ouviu grito, gemido, não ouviu nada. Curioso foi olhar, né? E ele viu que tinha 4 homens passeando dentro do fogo. E ele disse, não colocamos 3, tem 4, passeando normalmente, né? Dando voltas ali. Isso para mim é maravilhoso, porque assim Deus nos livra, não é antes do problema. Deus nos capacita para viver a situação e nos livrar dentro da situação. Isso é maravilhoso. Isso é fé. É fé, isso é uma fé incondicional, né? Isso é a fé que nós precisamos ter, precisamos manter ativa essa fé, né? Trabalhar. Eu sei que muita dificuldade, eu já passei muita dificuldade, irmãos. Eu já fiquei muito tempo sem trabalhar, desempregada, e o Senhor me sustentando. Eu consertava roupa, trocava fecho de calça jeans, fazia bainha, né? Fazia quentinha, aí o negócio ficava fraco, né? Porque quando um começa, né? O outro também começa, aí vai enfraquecendo, né? O negócio, né? E consertava roupa, fazia salgadinho, fazia isso, eu fazia diversas coisas, e o Senhor me sustentava ali.
Eu fiquei um ano sem pagar a luz. Naquela época, a Light ia lá e cortava no poste a sua luz. Eu fiquei um ano ali, porque o que eu recebia era pouquinho, né? Era para me alimentar com meu filho, né? E eu não pagava a luz. E depois que Deus abriu a porta, no primeiro mês, acho que tinha 15 dias que eu estava trabalhando, a Light cortou a luz. Aí eu pedi, né, para o meu chefe, expliquei a situação, né? E ele me deixou sair cedo e eu já tinha condições de negociar. Fui lá na Light, negociei, né? Consegui o dinheiro para pagar a primeira parcela, né? Parcelei ali a dívida e voltou à normalidade. Esse é o Deus que nós servimos, né? Nós não temos que temer, porque temas. Não temas, confie somente. Confie somente no Deus que tudo faz, que tudo pode, né? E agora eles cortam em automático, né? Não pagou, nem vai mais lá, né? Porque tem chip e Deus assim me abençoou, né? Isso é experiências que eu tenho vivido com Deus, né? Através da minha fé, através da minha caminhada, né? Com o Senhor. Aí aqui embaixo, aqui ó, no versículo 27 para 28, diz assim: nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram de cheiro, e o fogo tinha passado sobre eles. Bendito, e falou Nabucodonosor, o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Abednego, Mesaque, né? E Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçada as suas casas e sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, né? E também tem uma frase que eu já ouvi, né? Já também falei algumas vezes, que nós temos que florescer aonde Deus nos colocar, né? Ele floresceu, né? Ali no cativo, no cativeiro, eles floresceram, porque Daniel também faz parte dessa história. Só que nesta situação Daniel não se encontrava, era só esses três, né? Então, nós temos que continuar perseverando e crer. Abre o teu coração ao Senhor, pede com fé e confia, porque não é no teu tempo, é no tempo do Senhor, no tempo certo. Ele vai entregar a tua bênção, Ele vai te socorrer, Ele não vai deixar você perecer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui, né, a fé fala da fé incondicional, né? Diante da ameaça da morte na fornalha ardente, aqueles 3 jovens hebreus não negaram. E a acusação que lhe era dirigida pelo rei, pois conforme procediam pegá-lo, seria negar o próprio Deus, né? Quem adorava. Além do que eles não sentiam necessidade alguma de se defender. O caso deles estava nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado, né? Basta tão somente que nós confiamos nele. Quando nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa herança, o nosso trabalho, o Senhor cuida. Porque quando eu fiquei esse período sem trabalhar, que Deus me abriu a porta, assim, entrou muitas pessoas, mas depois, assim, foi uma avalanche de pessoas sendo dispensadas, né? Porque eles passaram a peneira, né? E ficaram, né, aqueles que eram capacitados. E eu temia por causa da minha idade. Mas Deus disse para mim: não temas, a porta que eu abro, só eu fecho, né? E eu procurei me dedicar, fazer jus àquilo que Deus tinha me dado.
E eu era uma funcionária dedicada. As minhas amigas até falavam que eu era boba, porque eu fazia as minhas tarefas e eu permanecia no setor. E sempre estavam me pedindo alguma coisa extra, né? E eu estava ali para servir. Aí eu falei para elas, né? Eu vim aqui para trabalhar, né? Eu estou fazendo jus àquilo que o Senhor me deu, né? Jus ao meu trabalho. E permaneci por 7 anos, né? E quando estava próximo de terminar o contrato lá, que a empresa com a outra empresa, né? Ali não entrar em acordo mais, antes disso acontecer, o Senhor me avisou. O Senhor enviou o seu profeta para dizer que eu ia ficar um tempo em casa, porque eu achava que eu ia me aposentar, ia trabalhar nessa empresa até a minha aposentadoria. E Deus falou que eu ia ficar um tempo em casa, um tempo de descanso, um tempo para buscar mais a sua presença, né? E assim eu fiz. E quando passou um ano, eu comecei a orar ao Senhor, né? Porque a dificuldade vem, a situação aperta. E era meu aniversário, eu pedi ao Senhor de presente um trabalho. E em meio à concorrência, que é grande, né? Eu fui 5 entrevistas na mesma empresa, em diversos lugares, porque é uma rede hospitalar. Eu fui em 5 entrevistas em lugares diferentes. E eu já estava assim, né? Já estava ficando ansiosa, preocupada. E na última entrevista, eu estava confiante. Tinha muita gente que tinha curso, que já trabalhou embarcado, tinha mais experiência que eu, né? Mas eu fui para o setor que eles estavam necessitando. Pediram 2 pessoas, o cozinheiro-chefe lá escolheu 2 pessoas. Uma era eu, pela minha experiência, e o outro era um homem, por causa, o trabalho era árduo, né? Era pesado. E ele me colocou como uma segunda opção. Mas aí eu fui a escolhida. Quando eu cheguei lá, me apresentar, com uniforme, com tudo, né? Para começar a trabalhar, ele regalou o olhão. E quando terminou o contrato, ele falou: Dona Val, não fui eu não te escolhi. Eu falei para ele: eu sei disso. Quem me escolheu, quem abriu essa porta, quem me colocou aqui foi o Senhor. Foi o Deus Todo-Poderoso, porque Ele prometeu. E ali eu trabalhei, né, durante mais um ano e depois eu adquiri a minha aposentadoria pela idade, porque o trabalho de cozinha industrial é uma pressão, é uma panela de pressão. Isso que vocês vê na televisão é mais ou menos isso, entendeu? Que acontece dentro de uma cozinha industrial, ainda mais hospitalar, porque se tem horário, tem nutricionistas ali direcionando no setor, tem nutricionista do hospital, que nós temos que preparar o alimento e levar prova para a nutricionista aprovar, a que está ali na produção, e a do hospital, ela tem que provar. E quando aquela do hospital prova que não aprova, meu querido, aí é que começa a pressão, a panela começa a ferver, porque tem que fazer outra coisa, tem que melhorar o tempero, é uma correria. Mas Deus assim foi comigo. E eu agradeço ao Senhor, porque todo dia, né, era uma experiência nova. E a minha fé foi incondicional, e como é até hoje, né? Porque às vezes eu passo por situações difíceis, de preocupações, né? Muitas vezes eu choro aos pés do Senhor, tenho dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus é comigo, que Deus tem me sustentado, Ele tem segurado em minhas mãos, Ele tem tido misericórdia, Ele tem recebido. Quando eu termino de orar, eu falo: Senhor, que a minha oração não fique retida neste teto, mas alcance o terceiro céu, que a tua morada, que chegue com cheiro suave em tuas narinas, né? E eu creio que o Senhor tem se agradado de mim e se agradado de ti também,
porque esse canal é uma motivação para você buscar o Senhor. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. E Ele faz muito mais além do que nós pedimos. Amém? Aqui, né, diz assim, sua fé é incondicional. Aqui fala de uma maneira diferente, né? Eu falei da minha experiência vivida pessoal. Aqui está falando na experiência desses 3 jovens, né, que teve a fé, né? O próprio Jesus veio em socorro deles. E Ele virá no teu socorro também. E na hora da provação, vocês se lembrarão da promessa feita pelo Senhor por meio dos profetas. Porque Deus usa os profetas. Porque muitas vezes você está angustiada, está abatida, Deus usa os profetas para te dizer, eu tenho promessa na tua vida, eu vou cumprir, né? Confia, creia tão somente. Mas quando Deus usa o profeta, nós temos que andar como? Em retidão com a sua palavra. Nós temos que estar usando a nossa bula, o nosso manual, a nossa bússola. Nós temos que estar enchendo o nosso tanque, nos abastecendo todo dia. Não importa o tempo, se é 5 minutos, se é 10. O importante é que você vá se abastecer espiritualmente, que você vá aos pés do Senhor Jesus, né? Que você vá buscar, porque na hora da aprovação, né, nós vamos lembrar das promessas do Senhor e vai nos motivar a orar mais, a louvar, a adorar. Porque muitas vezes eu dobro o meu joelho aqui, eu não tenho palavras de oração para falar com Deus e eu começo a louvar os hinos aqui da Bíblia, né? E que são maravilhosos. E ali vai fluindo, a oração vai brotando, as palavras vão saindo, porque nós não sabemos orar como convém. Bem verdade, a palavra diz em Romanos. Mas o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não esqueça, Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da tua vida, nem da minha vida. Tá? Creia nas promessas de Jesus. Ele estará no seu lado para proteger das fornalhas da vida. Amém? Que Deus te abençoe a tua casa, os teus celeiros, né? A tua jornada de fé. Vocês já assistiram aquele filme, O Peregrino? Maravilhoso, né? É uma jornada de fé, é uma caminhada a qual ele enfrenta batalhas, ele vai enfrentando batalhas, ele vai lutando, e Jesus vai livrando, né? Para herdar a coroa, né? E esse filme se passa, ele num sonho, né? É um sonho que ele tem, essas batalhas, né? E no final do filme, ele desperta, né, na sua cama, ao lado da sua família. Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. Lindo, lindo, lindo és. Ele é lindo. Jesus Cristo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um dia de paz, um dia de bênção. Glória a Deus. Glória ao Deus Todo-Poderoso.